Olá! Você sabe o que é escrita crítica e o que é escrita descritiva? Você sabe qual você deve usar nos trabalhos acadêmicos, tanto na graduação como na pós-graduação? Se você quiser saber mais, assista este vídeo. Bem, o meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita fazendo vários vídeos, inclusive eu tenho outros vídeos sobre a análise crítica, escrita crítica tudo isso o nosso objetivo é ajudar os jovens pesquisadores. Então, se você gostar deste vídeo, ao final, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Bem, pessoal, vamos ver os tópicos que serão discutidos hoje. Nós discutiremos o que é escrita crítica, o que é escrita descritiva e quais são as diferenças entre crítico e descritivo. Ou seja, qual a diferença entre ser crítico ou descritivo, entre escrever de forma crítica ou de forma descritiva. Bem, este vídeo compõe a série que nós começamos ontem, no vídeo anterior, sobre análise crítica, noções fundamentais. Então, quando a gente fala de análise crítica, a gente precisa compreender o que é escrita crítica. Escrita crítica é o processo de argumentação e de construção de ideias, que permitem a análise de fatos, informações, evidências, testes realizados, experimentos. Enfim, a escrita crítica, ela pode se apresentar em vários tipos de documentos, trabalhos acadêmicos, pode ser em TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo científico, resenha crítica, inclusive os seus trabalhos para as disciplinas da pós-graduação ou para as disciplinas da graduação. Sempre se espera que você realize estes trabalhos por meio de uma escrita crítica, não meramente descritiva. Bem, na escrita crítica, o pressuposto é não se aceitar automaticamente os argumentos dos autores e autoras analisados. Você precisa refletir, você precisa comparar. O pensamento crítico, como a gente viu no vídeo de ontem, tem como principal requisito a comparação. Você precisa ler outros documentos para formular um pensamento crítico e logo para escrever de forma crítica. Na escrita crítica, portanto, nós verificamos o sopesamento, ou seja, você vai balancear, ponderar os aspectos negativos e positivos das ideias analisadas sobre o tema que você escolheu ou que foi escolhido que você deve apresentar o seu trabalho. O que não existe na escrita crítica? Não existem afirmações vagas. Tudo você precisa justificar o porquê. Afirmou, justifica o porquê e comprove. Você precisa comprovar as suas afirmações. Não podem ser meras opiniões, o que você acha, né? Então, por exemplo, escrever em textos críticos, eu acho, não é possível, porque você precisa fundamentar tudo o que você afirma. E para você fazer isso, a sua postura deve ser qual? Você deve assumir que tudo deve ser analisado com cautela, que se deve indagar acerca das afirmações dos autores analisados. Então, você deve evitar na escrita crítica assumir determinada afirmação como sendo verdadeira sem investigar. Você não pode usar um referencial teórico e falar que aquele referencial teórico está certo e ponto. Você deve explicar por quê que determinado argumento do seu referencial teórico está correto. Você deve comprovar, você deve confrontar com aquelas críticas aquele argumento defendido. Bem, então quais são as características da escrita crítica? Primeiro, você deve desenvolver uma ideia por parágrafo. Não busque desenvolver mais do que uma, porque o parágrafo vai se tornar confuso, você vai fazer um parágrafo extenso e você vai se perder nas ideias. Busque apresentar uma ideia por parágrafo, sempre nessa estrutura: afirmação, justificativa e comprovação. Segundo, sempre demonstre, né? Sempre demonstre as afirmações por meio de evidências. Por isso que eu falei em cada parágrafo a ideia, a justificativa e a comprovação.
Em terceiro, você precisa motivar e explicar a conclusão de forma detalhada. Você não pode apresentar a conclusão de forma vaga. Você deve falar por que aquelas conclusões foram as obtidas na sua pesquisa, né? Sem fornecer fatos novos. Além disso, você deve reconhecer as limitações do conhecimento científico, né? Então, você deve demonstrar no seu trabalho quais são os itens que não foram analisados sobre aquele tema, quais são as fraquezas, aquilo que ainda necessitará de novas pesquisas. Quer dizer, você tem que argumentar e defender o seu posicionamento, mas ao mesmo tempo você tem que reconhecer aquilo que você não vai conseguir defender, aquilo que você não vai expor e analisar no seu trabalho. Exatamente para não gerar expectativas falsas para aqueles que lerem o seu texto. Já a escrita descritiva, quais são as características? Descreve o que foi pesquisado, utiliza muitas citações diretas, aquelas entre aspas, principalmente, que são as citações diretas curtas. Apresenta listas extensas de referenciais teóricos, fala diversas vezes, fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo, outro fulano falou isso, o outro autor falou isso, a outra autora disse isso, quer dizer, simplesmente expõe uma série de afirmações por autores. Descreve o que eles dizem sobre aquele tema. 4. Apresenta fatos e dados. Não gera informação conectando esses fatos e, por meio da informação, construindo saber. Apenas se pauta em fatos e dados. Descreve aquilo que foi obtido, averiguado por meio da pesquisa. 5. Descreve a história do debate estudado. Né? Então fala sobre o instituto, a história daquele instituto, a história daquele debate, a história daquelas ideias, mas não formula nada novo. 6. Apresenta a biografia dos referenciais teóricos. Aqui eu escrevi bibliografia, mas é biografia, ou seja, fala o que cada um dos autores fez, o que deixou de fazer, ou em qual foi o contexto. Claro que é bom situar, né, o contexto histórico, espacial, temporal dos referenciais teóricos, mas não pode se ater apenas isto o seu trabalho, né, o seu trabalho acadêmico. Afinal, você não vai elaborar uma análise crítica, vai ser um texto de escrita descritiva, não crítica. 7. Resume o que foi estudado sobre o tema. Simplesmente faz um resumo de tudo o que foi pesquisado e o que foi levantado sobre aquele tema. Bem, claro que é bom expor um apanhado no trabalho acadêmico sobre o que foi pesquisado, mas não se pode fazer por meio da escrita descritiva, o seu trabalho acadêmico não pode ser composto de 80% de escrita descritiva e só 20%, por exemplo, de escrita crítica. Ao contrário, deve ter mais escrita crítica do que descritiva. Quais são as diferenças entre a escrita descritiva e a escrita crítica? Em relação aos fatos, na escrita descritiva há apenas o relato dos fatos, né? Dos fatos, dos dados, não existe conexão entre eles e nem se geram novas ideias. Já na escrita crítica, transformam-se os fatos e dados em informação por meio da análise crítica, gerando ideias, contribuindo com novas ideias. Não precisa ser algo que você descobriu, mas a sua contribuição por meio da sua análise, é isso que se espera. O que você analisou, o que você concluiu, né, por meio disso, não é descrever o que o outro disse. O estilo da escrita descritiva é simplesmente uma concatenação de fatos e teorias, falando que cada um dos referenciais teóricos, ou mesmo a fundamentação teórica, é embasada e é elaborada por meio de vários autores e autoras, simplesmente faz a exposição do que cada um fala.
Na escrita crítica, não. Você descreve, você na realidade apresenta a argumentação, as ideias de cada um dos autores que você está analisando e concatena essas ideias. Coisa que eles não fazem, você que está fazendo a conexão daquelas ideias para alcançar o resultado pretendido. Esta é a sua contribuição. De que forma você vai realizar essas conexões e gerar um novo saber. Quais são os atrativos em cada uma dessas escritas? Bem, na escrita descritiva, ela é mais atrativa, porque ela é mais simples, possui muito poucos desafios. É muito mais cômodo eu fazer um resumo, um breve apanhado do que eu li, descrever o que determinado autor fala, apresentar só os argumentos dele. É muito mais trabalhoso ter que lidar com as ideias de vários autores e conectá-los, contrapor, apresentar quais são os aspectos fortes, as fraquezas de cada argumento. Isso dá muito mais trabalho, comprovar, verificar a aplicação prática. Quer dizer, fazer uma análise crítica de um texto é muito desafiadora. Na análise crítica, claro que vai ter alguns elementos, algumas partes de escrita descritiva. Você vai contextualizar, né, aquele autor ou o texto que está sendo analisado, por que ele é importante, em que contexto ocorreu, mas o cerne, o aspecto principal de uma análise crítica está na parte que você elaborou por meio da escrita crítica, porque ela é desafiadora e transformadora, ela gera um avanço na ciência, porque é a sua contribuição de que forma você conecta ideias, não fatos e dados. Bem, o que a gente pode também apontar? Na escrita científica, a própria escrita científica tem características de ser mais crítica do que descritiva. Isso pode gerar aflições, porque demanda tempo o processo de construção de saber. Os alunos querem já começar a escrever, ficam aflitos por não ter o TCC já pronto, por ter o artigo pronto, a monografia, mas se você parar para pensar, é muito mais fácil se você ler e escrever, porque a escrita em si é rápido, escrever é muito rápido. O que dá mais trabalho é formular as ideias e conectá-las, fazer sentido o tema que você está pesquisando. Portanto, você precisa ter a calma e não ficar aflito ou aflita, porque você já não está escrevendo. O primeiro momento é o momento de leitura, de extração de ideias, de conexão entre essas ideias, busca de aplicações práticas. É isso que é a primeira etapa. Depois, aí sim você começa o processo de escrita, e isso é muito rápido. Eu posso dizer que, por exemplo, para um TCC, você não vai escrever, você não vai demorar meses para escrever, você pode até escrever em 15 dias, 7 dias a escrita, mas a pesquisa não, né? Você precisa ter um tempo para ler, né? Então a escrita científica tem essa característica de ser uma escrita crítica e causa essa aflição porque demora para você transformar fatos e dados em informação e da informação em saber e apresentar novas conexões entre as ideias. Mas ao mesmo tempo a recompensa é alta, porque é uma escrita criativa. Você está fazendo novas conexões, apresentando novos pontos de vista. E lembre-se que a ciência é colaborativa. Então você está contribuindo para o desenvolvimento científico, dando uma nova perspectiva sobre aquele tema analisado. Então, como eu destaquei anteriormente, isso eu quero deixar e ressaltar neste vídeo. Você, se tiver que fazer uma análise crítica, em um trabalho acadêmico em geral, não significa que você não deve usar de forma alguma a escrita descritiva, é só utilizar escrita crítica. Não, ao contrário, deve existir ambas, né? Uma análise crítica não pode ser só composta por uma escrita crítica. Eu preciso também descrever alguns fatos, alguns dados,
contextualizar o trabalho estudado, as ideias, como surgiram, qual era o contexto histórico. Claro que isso é importante. Geralmente nós começamos as monografias, os artigos, com a contextualização histórica, né? Então, claro, ou mesmo descrevendo determinado conceito para que partamos do mesmo ponto em comum. Então, a escrita descritiva é importante, mas a gente não pode ter um texto muito mais de escrita descritiva do que crítica. O cerne, né, a base, o núcleo do seu trabalho, da sua análise crítica, precisa focar na escrita crítica, tá bom? Bem, pessoal, esses são os principais aspectos que eu gostaria de ressaltar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deste vídeo, como eu sempre peço, curta, comente, inscreva-se no canal da Monografia Perfeita, basta clicar o sininho aqui abaixo deste vídeo e nos acompanhem, porque agora, nos próximos vídeos, será a série sobre análise crítica, né, que foi o pedido de muitos que acompanham o nosso canal. Então, essa forma de organizar as ideias, exatamente como que é uma escrita crítica, o que é um pensamento crítico e etc., será o foco desta primeira série, que são as noções primordiais para o desenvolvimento de um trabalho que é consolidado no pensamento crítico. Bem, muito obrigada e até o próximo vídeo.